Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje estamos completando 100 devocionais ininterrupto. É, Glória a Deus por isso. E era um teste a ter 100 devocionais para saber se eu continuaria ou não. E pelo fato de vocês estarem comentando, curtindo, nosso trabalho continua por aqui. Eu estarei aqui enquanto vocês estiverem aí acompanhando, orando comigo. Para comemorar 100 devocionais, eu estarei trazendo hoje um devocional escatológico, livro de Apocalipse. E eu quero aproveitar, antes de ler o texto, pedir você, deixe o seu comentário, curte, compartilhe o vídeo, coopere com o nosso trabalho. Sempre que ouvimos falar sobre alguém com a foice aguda na mão, você logo pensa é coisa ruim, é a morte, é o mal, é o demônio, sei lá o que for. Mas hoje tenho aqui a figura de Jesus Cristo sentado em uma nuvem com a foice aguda na mão. Eu quero lembrar você também que no finalzinho desse devocional, eu quero fazer bem rápido para chegarmos e termos uma oração. Então acompanhe e ore comigo. É um momento de aproximarmos de Deus, de clamar por Deus. Então aqui temos duas. Eu estarei lendo o texto e trazendo para vocês aqui uma ceifa e uma vindima. Dois tipos de colheita que está em Apocalipse capítulo 14. Só lembrando da outra vez que eu falei a diferença de ceifa para vindima, alguém entrou e grosseiramente disse que ceifar estava errado, porque ceifar é tirar a vida dos outros. E mas aqui é um livro que precisa de inteligência, que precisa de bom senso, que precisa de orientação do Espírito Santo, de conhecimento teológico para interpretar. Então, ceifar aqui, e em português também, não está falando de matar ninguém, está falando de colheita, de colher, de pegar os grãos. É isso que é ceifar, tá? A gente utiliza dizer que a vida foi ceifada, foi cortada, foi tirada, mas literalmente é colheita. Aqui é colheita. E, e vamos lá para o texto. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então aqui vemos uma figura de alguém semelhante ao filho do homem. Semelhante ao filho do homem foi usado por Daniel, capítulo 7, versículo 13, e o próprio Jesus Cristo usou 81 vezes sobre si mesmo, falando ser o filho do homem. Então entendemos aqui nesse versículo 14 que trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando fala de assentado sobre a nuvem, lembramos também da questão do arrebatamento da igreja, onde Jesus Cristo vem até as nuvens buscar a igreja, e a igreja sobe até as nuvens ao encontro dele. No livro do Apocalipse é cheio de interpretações. Então, por exemplo, trono é um poder estabelecido, cavalo é um poder que avança, e nuvem significa que algo vai descer para a terra. Mas, por enquanto aqui, vemos como Jesus Cristo, ele vai descer sim, mas daqui a pouquinho eu explico quando. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Então, chegou o tempo de fazer a colheita, de cegar. Então, foi permitido. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, ou a terra, e a terra foi cegada. Então, aqui, do versículo 14 ao 16, entendemos que trata-se
do arrebatamento da igreja. O momento em que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Deixa eu ler para vocês aqui Mateus capítulo 13 e o versículo 37. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão o seu reino. E tudo que causa escândalo, e o que comete iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá vendo aqui a relação do Apocalipse com Jesus falando sobre a colheita, sobre o fim do mundo? Vamos agora para a vindima. Sempre que vemos ceifa, isso fala de arrebatamento, mas vindima na Bíblia, que é a colheita de uvas, sempre vai falar de punição, de cobrança, de julgamento. Aqui, e saiu do templo o que está no céu, e saiu do templo que está no céu, outro anjo está avisando que é templo santo, porque aqui na frente veremos a condenação da Babilônia, do templo dessa terra, da igreja terrena, da igreja idólatra. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Outra foice aguda e outro anjo. Um é Jesus assentado sobre uma nuvem. Agora é outro anjo com foice. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos. Lá no versículo anterior, Jesus Cristo ia cegar a terra. Agora está mandando vindimar os cachos, porque as suas uvas já estão maduras. E o anjo meteu a sua foice e a terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos lá então. Se vocês observarem aqui, esse anjo vem e cega as uvas, elas foram lançadas no lagar da ira de Deus. Vocês vão ver aqui no Apocalipse Jesus dizendo: eu mesmo pisei o lagar sozinho. Em alguma parte que você vê Jesus Cristo aparecendo com as vestes salpicadas de sangue, não é o sangue do próprio Cristo. Ali é o sangue do vingador, é o sangue dos inimigos de Deus. A verdade é essa. E quando lança as uvas no lagar da ira de Deus, então Jesus Cristo aqui pisa o lagar. Como é que fazia o vinho antigamente? Colocava ele no lagar e ia pisando. Era com os pés mesmos. Então aqui é um significado de punição. E o que acontece aqui é que a Bíblia diz que o sangue saiu, sangue do lagar até o freio dos cavalos. O freio do cavalo fica na boca. Então respingar sangue até a altura dos freios do cavalo. Sei lá se é 1,5 metro, 2 metros. 2 metros não chega, né? Talvez 1,5 metro, mais ou menos, o freio do cavalo. Vai respingar sangue. Mas aí fala que será um espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios é a extensão da Palestina. Então, se o sangue de Jesus foi derramado ali naquela região, agora o sangue dos inimigos do povo de Deus, o sangue do maligno, das pessoas usadas pelo diabo, serão também derramadas nesse lugar. Mas, embora eu esteja falando de sangue, de punição, de coisa ruim, eu queria que você entendesse duas coisas aqui. Do versículo 14
até o versículo 17, né, o 16 completo, fala do arrebatamento da igreja. E do 17 até o 20, fala talvez da parousia. Então, o primeiro fala do rapto, que é o arrebatamento, arrebatar com velocidade e com força. E o segundo fala da parousia, da manifestação de Jesus Cristo, quando ele vem não para salvar não para arrebatar a sua igreja, não para encontrar com a sua noiva, mas para pisar o lagar. Essa é a verdade. E talvez você esteja dizendo assim: por que eu vou ser abençoado com isso? Eu venho dizer para você o seguinte: eu e você, nós, estaremos na primeira parte. Eu e você estaremos do versículo 14 até o 16. Você concorda com isso? Que você vai ser, aqui no caso, ceifado, a cega, para que você seja guardado no celeiro e não queimado no fogo. Então, é onde vemos que o joio será queimado, mas o trigo será guardado no celeiro. Nós iremos para o céu, eu e você, vamos juntos para o céu. E o restante aqui, esse momento ruim, que vai pisar o sangue do cavalo, o sangue vai chegar na altura dos freios do cavalo, 1.600 estádios, né? Isso aqui não é para a igreja. Se você observar, tem dois anjos aqui, tem Jesus e tem outro anjo, porque enquanto estiver acontecendo esse mal aqui na terra, o anticristo estiver fazendo bagunça aqui, a igreja estará lá em cima no céu com Cristo, participando das bodas do Cordeiro e participando do tribunal de Cristo para receber cada um louvor, um galardão pela obra que fez nessa terra. Eu estarei voltando novamente a fazer mais vídeos sobre o livro do Apocalipse e sobre escatologia, falando profundamente sobre cada tema, mas o devocional continua. Vamos orar comigo? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa preparar a nossa vida para que no dia em que sair a ordem, para que o Senhor venha ceifar essa terra, nós não venhamos ser como o joio, que vai ser queimado e lançado no fogo, mas queremos ser como o trigo, Pai, que vai ser colhido e guardado no celeiro. Assim como Noé e a sua família foi guardado na arca, para não sofrer no dilúvio, nós também estamos seguros de que seremos guardados do mal que há de vir sobre essa terra, do mal das mãos do anticristo. Senhor meu Deus, livra-nos do lagar da ira. Nós queremos ir na primeira. Nós queremos fazer parte, meu Pai, do arrebatamento da igreja. E não queremos fazer parte, Pai, dos que estiverem aqui no lagar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.